Há um momento. Um momento em que você percebe que seu corpo te traiu. Você está subindo as escadas da sua própria casa, as mesmas escadas que já subiu 1000 vezes, mas hoje seu peito arde. Seus pulmões gritam por ar. Você para no meio do caminho. Sua mão agarra o corrimão, não para se equilibrar, mas para sobreviver. Seus filhos te observam. Eles não dizem em voz alta, mas você vê nos olhos deles preocupação, pena, medo. Você está se tornando um fardo. As palavras do médico ecoam na sua mente. É só a idade. Sua capacidade pulmonar está diminuindo. É normal. Normal? Que palavra cruel. É normal acordar exausto. Normal ter medo de uma simples caminhada. Normal sentir como se estivesse se afogando no próprio corpo. Você se olha no espelho. A pessoa que encara de volta é uma estranha, fraca, frágil, velha. Mas em algum lugar, numa praia tranquila do Japão, um homem de 95 anos está de pé à beira do oceano. Ele não usa bengala. Ele não tem dificuldade para respirar. Ele respira fundo e desaparece sob as ondas. 18 metros abaixo, sem cilindro de oxigênio, sem equipamento, só ele e o mar. Quando ele emerge, seu rosto está calmo, sua respiração estável, como a de um adolescente depois de uma corrida matinal. O nome dele é Hiroshi Tanaka, e ele tem um segredo tão simples que vai te deixar irritado por não ter descoberto antes. Ouça-me com atenção. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o método que Hiroshi usou para reconstruir seus pulmões. Sem medicação, sem cirurgia, sem tratamentos caros, apenas 2 minutos todas as manhãs. Uma rotina tão simples que até uma criança poderia fazer. Mas é isso que a torna poderosa. Ela não apenas melhora a sua respiração, mas transforma todo o seu corpo, sua energia, seu sono, sua mente. Agora mesmo, você pode estar aí pensando: eu sou velho demais, meus pulmões estão muito danificados, já é tarde demais para mim. Foi exatamente isso que Hiroshi pensou há 40 anos, quando mal conseguia caminhar até a caixa de correio sem ficar ofegante. Quando os médicos disseram que ele tinha mais 5 anos de vida, talvez menos, quando sua esposa se preparou para se tornar viúva. Mas Hiroshi ainda está aqui aos 95 anos, mergulhando mais fundo do que homens com metade da sua idade. A distância entre onde você está agora e onde Hiroshi chegou não é tão grande quanto você imagina. Está a apenas 2 minutos de distância. Mas para entender o segredo, você precisa ouvir a história, a verdadeira história, não o milagre, mas o inferno que veio antes dele. Hiroshi Tanaka não nasceu fraco. Na casa dos 20 anos, ele era pescador, mãos fortes, ombros largos. Ele conseguia prender a respiração por 3 minutos enquanto mergulhava em busca de abalones. O oceano era seu lar, mas a vida tem um jeito de roubar o que mais amamos. Aos 47 anos, Hiroshi começou a tossir, tosses pequenas e secas que não passavam. Ele as ignorou. Pescadores não têm tempo para fraqueza, mas as tosses pioraram. Depois veio a sensação de aperto no peito, a impressão de respirar por um canudo, os ataques de pânico no meio da noite, ofegante como um homem se afogando. Sua esposa Yuki implorou para que ele fosse ao médico. O diagnóstico veio como uma sentença de morte. Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Anos fumando, anos respirando fumaça de diesel dos barcos de pesca. Seus pulmões estavam marcados, danificados, morrendo. O médico lhe entregou um inalador. Use isto 3 vezes ao dia. Evite esforço físico. Seus dias de mergulho acabaram. O mundo de Hiroshi desabou. Sem mais oceano, sem mais liberdade, sem mais vida. Ele se tornou um prisioneiro do próprio corpo. Ele tentou tudo o que os médicos recomendaram: inaladores, esteroides, exercícios respiratórios de um folheto. Nada funcionava. A cada ano, sua capacidade pulmonar diminuía, 80%, depois 70%, depois 60%. Ele não conseguia caminhar até o fim da rua sem parar para recuperar o fôlego. Seus netos o visitavam menos, não porque não o amassem, mas porque ver o avô forte reduzido a uma sombra ofegante era doloroso demais. Yuki o via definhar dia após dia. O homem com quem ela se casou estava desaparecendo.
Aos 55 anos, Hiroshi sentou-se na praia onde costumava mergulhar. O oceano sussurrava para ele, chamando-o de volta para casa. Ele chorou, não de tristeza, mas de raiva. Raiva do próprio corpo, raiva da doença, raiva da sensação de impotência. Pensou em entrar na água, simplesmente nadar para longe e nunca mais voltar. Mas algo o impediu. Uma lembrança. Seu avô, um homem que viveu até os 98 anos, lúcido, forte, cheio de vida até o último suspiro. Seu avô certa vez lhe disse: "O corpo não é uma máquina que quebra, é um rio, e rios podem ser limpos." Hiroshi não entendeu aquelas palavras na época, mas sentado naquela praia, quebrado e desesperado, decidiu descobrir o que elas significavam, mesmo que isso lhe custasse a vida. Hiroshi começou a buscar, não em hospitais, não em farmácias, mas nos antigos caminhos, nas tradições esquecidas. Ele viajou para uma vila nas montanhas no norte do Japão, um lugar onde as pessoas viviam além dos 100 anos, onde os anciãos ainda trabalhavam nos campos de arroz, onde a respiração era tratada como sagrada. Lá, ele conheceu um velho monge chamado Kenji. Kenji tinha 89 anos, mas se movia como um homem de 50. Sua voz era forte, seus olhos claros. Hiroshi lhe perguntou: "Como você ainda é tão forte?" Kenji sorriu. "Eu respiro." Hiroshi riu amargamente. "Eu também respiro, não é o suficiente." "Não", disse Kenji. "Você sobrevive com a sua respiração, você não a usa." Kenji explicou algo que os médicos nunca disseram a Hiroshi. "Seus pulmões não estão quebrados, eles estão adormecidos. Você tem respirado errado a vida inteira, de forma superficial, rápida, em pânico. Seu corpo esqueceu como respirar do jeito que fazia quando era criança." Hiroshi estava cético. "Exercícios de respiração, já tentei esses, não funcionam." Kenji balançou a cabeça. "O que você tentou foram exercícios modernos, feitos para pessoas saudáveis. Eu vou te ensinar o método antigo, aquele que usávamos para curar guerreiros envenenados, cujos pulmões estavam cheios de fumaça das aldeias queimadas." Ele fez uma pausa. "Mas eu te aviso, a primeira semana será a mais difícil da sua vida. Seu corpo vai lutar contra você, vai doer, você vai querer desistir." Hiroshi olhou para as montanhas. Ele pensou no oceano, em seus netos, no homem que costumava ser. "Já desisti de mim mesmo uma vez, não vou fazer isso de novo." Na manhã seguinte, Kenji lhe ensinou o método. Não era complicado, não era místico. Eram 2 minutos todas as manhãs, antes de comer, antes de falar, apenas respirar, mas não do jeito que Hiroshi já havia respirado antes. Deixe-me contar exatamente o que Kenji ensinou a Hiroshi, porque este é o segredo, o método que mudou tudo. Chama-se Kokyu-ho, o antigo método da respiração. Não a respiração superficial que você faz agora, não a respiração torácica que utiliza apenas 30% da sua capacidade pulmonar. Esta é a respiração de corpo inteiro, a forma como os bebês respiram, a forma como seu corpo foi projetado para respirar antes que o estresse e a idade lhe ensinassem a esquecer. Funciona assim. Primeiro passo: a posição matinal. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, Hiroshi sentava-se no chão, com as costas retas, as mãos apoiadas nos joelhos e os olhos fechados. Não em uma cadeira, no chão. Por quê? Porque sentar no chão força a coluna a se alinhar naturalmente. Abre o seu diafragma. Isso prepara o seu corpo para receber oxigênio da maneira correta. Segundo passo, a respiração profunda. Antes, Hiroshi expirava. Não era uma expiração normal, mas sim uma expiração completa e forçada pela boca, empurrando cada última molécula de ar viciado para fora dos pulmões. A maioria das pessoas nunca expira completamente. Elas inspiram, expiram, mas o ar velho permanece preso no fundo dos pulmões, viciado, morto, envenenando-as por dentro. Kenji lhe ensinou: esvazie a xícara antes de enchê-la. Passo 3. A inspiração lenta. Então ele inspirava, mas não pela boca, e sim pelo nariz, lentamente, contando até 4. Ele sentia o ar descer, não para o peito, mas para a barriga. Esse é o segredo que a maioria das pessoas ignora.
A respiração verdadeira acontece na barriga, não no peito. Seu diafragma, o músculo abaixo dos pulmões, deve se expandir como um balão, empurrando o estômago para fora e não os ombros para cima. Hiroshi colocava a mão sobre a barriga, sentindo-a subir como uma onda. Passo 4. A retenção. Após inspirar contando até 4, ele segurava sem forçar, apenas fazia uma pausa por 7 tempos. Durante essa retenção, algo mágico acontece. O oxigênio em seus pulmões tem tempo de ser totalmente absorvido pela corrente sanguínea. Suas células o absorvem, seu cérebro desperta. Seu corpo se lembra de como é estar vivo. Passo 5. A liberação controlada. Depois, a expiração pela boca, lentamente, contando até 8, mais longa que a inspiração. Por quê? Porque é na expiração que ocorre a cura. Quando você expira devagar, ativa o seu sistema nervoso parasimpático, a parte do corpo responsável pelo descanso, reparo e regeneração. Você literalmente diz ao seu corpo: está seguro, agora você pode se curar. O ciclo completo. Inspire por 4, segure por 7, expire por 8. Repita por 2 minutos. É só isso. Sem equipamentos, sem academia, sem remédios, só você e sua respiração. Mas aqui está o que torna isso poderoso: a ciência. Quando você respira dessa forma, aumenta o oxigênio no seu sangue em até 40%. Sua frequência cardíaca diminui, sua pressão arterial cai, seus pulmões começam a se expandir. Os pequenos sacos de ar dentro deles, chamados alvéolos, que haviam colapsado após anos de respiração superficial, começam a se abrir novamente, como flores desabrochando após um longo inverno. Stavros fazia isso todas as manhãs. Na primeira semana, ele só conseguia fazer 3 ciclos antes de se sentir tonto. O corpo dele não estava acostumado com tanto oxigênio, mas ele continuou. Na segunda semana, ele já conseguia fazer 10 ciclos. No primeiro mês, algo impossível aconteceu. Ele caminhou até o final da rua sem parar. No terceiro mês, ele caminhou até a praia. No sexto mês, ele ficou à beira da água e mergulhou. Hoje, Stavros tem 95 anos. Ele mergulha 3 vezes por semana, não são mergulhos rasos, são mergulhos profundos, de 18, 20 metros. A capacidade pulmonar dele é melhor do que a maioria das pessoas de 50 anos. O médico dele o chama de milagre médico, mas Stavros sabe a verdade. Não há milagre, apenas um homem que se recusou a aceitar o que o mundo dizia ser normal. Um homem que se lembrou de que o corpo não é uma máquina, é um rio, e rios podem ser limpos. Os netos de Stavros o visitam agora. Eles o observam mergulhar. Eles o veem sorrir. Eles perguntam a ele: Papu, como você é tão forte? E ele lhes diz a mesma coisa que Teodoros lhe disse: eu respiro. Você está assistindo a este vídeo por um motivo. Talvez você esteja tendo dificuldade para subir escadas. Talvez você acorde ofegante. Talvez você tenha medo de se tornar um fardo para as pessoas que ama. Quero que você saiba de uma coisa: não é tarde demais. Seus pulmões não estão quebrados, eles estão adormecidos, e tudo o que você precisa são 2 minutos. 2 minutos todas as manhãs para acordá-los, para retomar o controle da sua vida. Stavros tinha 55 anos quando começou, estava destruído, sem esperança, à beira da morte. Ele tem 95 anos agora, está livre. Sua história não precisa terminar em fraqueza, pode recomeçar. Amanhã de manhã, antes do sol nascer, antes do mundo despertar, sente-se, feche os olhos e respire. Respire fundo. Inspire por 4 tempos, segure por 7, expire por 8. Esse é o seu primeiro passo. O resto virá, porque o corpo se lembra. Ele se lembra de como era ser jovem, ser forte, estar vivo. Você só precisa lembrá-lo. Stavros conseguiu e você também pode.